palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Eu sou João Batista e venho até você com as palavras de esperança. Pedindo a graça do Espírito Santo de Deus que venha nos iluminar, nos conduzir e nos sustentar em meio a todas as lutas que vivemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos 4, 32 a 37. Vida em comunidade. Senhor, nós já nos colocamos diante da vossa presença e clamamos a graça do teu Espírito Santo para compreendermos com clareza a palavra que o Senhor hoje nos traz e que essa palavra possa ser luz, direção para a nossa vida e que ela nos impulsione a compreender com muita clareza e com muito amor o que é viver em comunidade. Que nosso coração se abra, que a nossa mente seja iluminada pelo teu Espírito Santo e que nós possamos com muito amor acolher aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesse dia de hoje. Vamos à leitura. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça, nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartiam-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Assim José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, essa palavra pode ser dividida por alguns pontos, né? E o primeiro ponto está aí no primeiro versículo, onde diz assim: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. O que quer dizer ser um só coração e uma só alma? Não está dizendo que todos eram iguais, não. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Quando se fala de unidade, quando se fala dessa união, muitas das vezes são pessoas completamente diferentes, mas eles estavam unidos de coração. Respeitava-se o pensamento, aquilo que o outro acreditava. Por isso que a unidade, a união, era algo visível entre os primeiros cristãos. Era um só coração e uma só alma. Ou seja, com o mesmo pensamento de fé. O que um acreditava, o outro também. Eles tinham uma fé viva no Deus vivo. Até porque os sinais, os prodígios, os milagres que aconteciam eram tantos que não tinha como não acreditar naquele Jesus que era anunciado por Pedro, Tiago, João e por todos os demais apóstolos. E aquilo com certeza trazia paz, trazia harmonia, trazia alegria, felicidade. E eles então viviam em um só pensamento, um só coração e uma só alma. Por mais que às vezes
tivesse situações que um ou outro não concordasse, mas havia o respeito. A palavra não traz que eles eram perfeitos, que eles acreditavam todos a mesma quantidade, da mesma forma. Não. A palavra traz para nós que eles viviam unidos. E eu já disse aqui várias vezes que unidade não é uniformidade, né? Uniformidade é tudo igual. Unidade não. Unidade é, mesmo com as diferenças, estar unido, estar junto. Assim também é a vida de um casal, sabia? O casal não precisa pensar igual. Até quando, às vezes, alguma jovem vem conversar comigo e fala assim: nossa, o meu namorado é igualzinho a mim. Eu já fico preocupado. Às vezes eu não comento. E às vezes a minha reação é tão clara que a pessoa pergunta: o que você fez essa cara? É porque, irmãos, quando o outro é muito igual a mim, naquilo que é qualidade, maravilha. Igual a mim, nossa, gosta de ir nos mesmos lugares, né? Gosta de estar com as mesmas pessoas, uma beleza. Mas quer dizer que se ele é igualzinho a você, aqueles defeitos que ele tem, você também tem. E quando esses defeitos baterem um com o outro, os atritos vão começar de forma muito complicada, porque quando os dois são diferentes, por exemplo, a esposa faz algo que o esposo não gosta. Ao invés naquele momento ele debater, ele consegue ficar em silêncio e na hora certa ele conversa, pronto, resolveu. Mas se ele começa a debater também, falar e brigar com a esposa, rapidamente vai romper tudo aquilo que ali existe. Então eu estou usando apenas um exemplo de algo muito fácil de entender, que é a vida a dois, a vida do casal. Para dizer também que assim é em comunidade. Cada comunidade tem suas pastorais, seus movimentos. Assim a igreja hoje organizou-se para ficar mais fácil de acompanhar os trabalhos diversos que existem dentro da paróquia, dentro de uma comunidade. Então você que faz parte da renovação carismática, de pastoral ou de outros movimentos, você entende claramente o que eu estou dizendo. Então, nenhum movimento, nenhuma pastoral, eles são iguais. Cada um tem o seu foco de trabalho, a sua missão específica. Não que o outro não possa fazer determinado trabalho, né, dentro da comunidade. Mas, na maioria das vezes, cada um tem o seu carisma. Cada um tem a sua forma de realizar os seus trabalhos em uma comunidade. Já imaginou-se porque cada um faz um trabalho específico, eles não se combinarem? Que tristeza que não é uma comunidade onde não há harmonia, não há o respeito. Nós precisamos entender a importância que há naquilo que é diferente. Não é porque é diferente que é ruim. Hoje nós vivemos uma sociedade que as pessoas se separaram em tribos, né? Eu gosto só daqueles que pensam igualzinho a mim. O outro não, eu só gosto daqueles que agem igual a mim. Então, vira uma coisa complicada, a gente não sabe conviver com aqueles e aquilo que é diferente do que eu penso. Eu falo por mim, irmãos, eu particularmente tenho vários irmãos e amigos que são evangélicos. Cara, eu dou tão bem com eles, nossa, se eu me desse bem com todo mundo igual, eu lido bem com meus irmãos evangélicos, seria muito bom, né? Seria muito bom se a gente pudesse entender tudo isso. Não tem nenhum que eu falar, fulano ali, eu não gosto nem de... Não, pelo amor de Deus. Por quê? Aprendi a respeitar e sou respeitado por eles. Aonde eu coloco meus pés, eles também colocam, e ali a gente conversa, a gente fala de fé. A gente não fala daquilo que nos difere, a gente fala daquilo que nos une. E Jesus Cristo nos une. Então vamos falar de Jesus, né? Então quando surge a primeira comunidade, a palavra vem deixar bem claro. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuíam, mas tudo entre eles era comum. Ou seja,
Naquela época, a realidade era, eles vendiam as coisas e repartiam. Ah, João, nós temos que fazer isso hoje? Nada te impede, mas ninguém é obrigado. E nós vamos aprender no texto sequencial de Atos 5 exatamente isso. Ninguém obriga. A comunidade também, Pedro, Paulo e os demais, Pedro, Tiago, João, os demais ali, ninguém obrigava eles a venderem, não. Era uma decisão das pessoas. Era uma decisão das pessoas, né? Por exemplo, a palavra vai citar José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, quer dizer filho da consolação. Levita, natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e trouxe o valor e ele depositou aos pés dos apóstolos. Está aí no versículo 36 e 37. Alguém obrigou ele? Não. E nós vamos perceber isso amanhã, melhor, na segunda-feira, na leitura de segunda. Eles não eram obrigados a fazer isso. Quando tomavam essa decisão é porque queriam viver em comunidade, desprendido de tudo. Olha que lindo, o versículo 33 vai dizer também: com grande coragem os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Lembra que no capítulo anterior, no próprio capítulo 4, mas nas leituras anteriores, Pedro e João foram presos porque estavam anunciando e curando em nome de Jesus? Pois é, olha o que a palavra faz questão de trazer novamente. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Eles falavam, eles testemunhavam a todos os corações, ou seja, o medo não tinha vez no coração dos apóstolos. Quando vivemos em comunidade, irmão, nós somos mais fortes. Um dá coragem, dá impulso, dá força ao outro que às vezes está meio tímido, meio com medo. Vida em comunidade é isso, é uns pelos outros. Versículo 34, nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas, está vendo? Então, não tinha necessitado, não tinha ninguém passando fome, não. Os apóstolos, a igreja que nascia ali, cuidavam um do outro. Isso é missão de comunidade, é cuidar um do outro. Paulo vai dizer lá em Coríntios, se nós somos cada um membros de um corpo, né? No caso, o corpo é a igreja. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Isso é a vida de comunidade. Nós não podemos fechar os olhos ao sofrimento do outro. Nós precisamos olhar com carinho, com zelo, com amor, com compaixão e com misericórdia para aquilo que o outro vive e fazer tudo o que eu puder para que a alegria, o amor, a paz possa reinar no coração dele, no meu e, é claro, como um todo na comunidade. Então eles vendiam tudo e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Entenda que aqui acontece como aconteceu em Pentecostes. Olha que interessante. O Espírito Santo foi derramado e se repartiu sobre cada um deles. Agora, cada um deles, cheios desse Espírito, são capazes de abrir mão daquilo que é seu para compartilhar com o outro. Vida em comunidade. E tudo isso vem a partir da graça de Pentecostes e da graça de tudo aquilo que havia Jesus ensinado a cada um deles. Então, isso não nasce como fruto do acaso, não. E aí, a ação do Espírito Santo atuante no coração de cada um daqueles começa a dar sinais, né, com os milagres, com tudo aquilo que acontece. E eles percebem que esse é o caminho da unidade, caminho da fraternidade, do olhar uns para os outros e não deixar ninguém sofrer. Senhor, que nós possamos aprender com essa leitura a partilha, que nós possamos aprender com esses ensinamentos de Atos dos Apóstolos a importância de viver em comunidade, respeitando as diferenças e trabalhando cada vez mais a unidade, o respeito, a compreensão. Dai-nos essa graça. E que nós possamos, irmãos e irmãs, nesse dia, rezar, pedindo a Deus a graça, a grande graça de vivermos em harmonia,
respeitando uns aos outros e amando. E como diz a leitura no início aí, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Senhor, que nós tenhamos esse privilégio de viver unidos de coração, que as nossas almas estejam unidas nesse mesmo propósito, o propósito do bem, do perdão, da compaixão, do amor, da misericórdia. Senhor Jesus, nos colocamos diante da vossa presença, clamando a grande força, a grande potência que é o teu Espírito Santo, para que ele venha nos moldar, para que ele venha iluminar as áreas escuras da nossa vida sem entendimento ainda, para que possamos compreender com clareza o que o Senhor quer de cada um de nós. Dai-nos a graça do amor, do perdão, da caridade, da compaixão, do respeito, da atenção para com aqueles que o Senhor coloca à nossa volta. Que sejamos mais misericordiosos, Jesus, que sejamos mais compreensivos, que nós possamos viver essa experiência, começar dentro da nossa própria casa. O que adianta também, Senhor, eu viver a união fora da minha casa, dentro da minha casa eu viver uma eterna discórdia? Senhor, afugenta para longe das nossas famílias toda discórdia, toda confusão, todo espírito de confusão seja mandado embora das nossas vidas, das nossas famílias, e que possamos viver na primeira comunidade que é a nossa casa, o nosso lar, que nós possamos viver o amor. E todas essas características que foram citadas durante a pregação de hoje. Que dentro do nosso lar seja a primeira comunidade de amor, até mesmo baseada na grande comunidade, na belíssima comunidade de amor que é a Santíssima Trindade. Porque se eu consigo viver em harmonia dentro da minha casa, em unidade plena com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estar unido às pessoas de coração e de alma, na comunidade, nos trabalhos pastorais, vai ser algo muito natural. Então, por isso eu vos peço, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Ele é aquele que nos une, nos impulsiona e nos encoraja a estar dedicando cada vez mais nossa vida, a nossa alegria, o nosso servir uns aos outros. É Ele que nos capacita para tudo isso. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos por todo o seu amor, por todo o seu cuidado e pela sua infinita misericórdia que sobre cada um de nós é derramada nesse dia. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, desejo a todos a presença de Jesus. Não se esqueça de se dedicar na oração, vá à Santa Missa e, claro, viva intensamente com sua família esse momento, com muito amor, com muito respeito, com muito carinho, tá bom? Abraço a todos, bom dia a todos. Sede santos como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.